Fala, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou te ensinar o Display Flex, então bora pro código. Bom, a gente já aprendeu bastante coisa e chegou a hora da gente começar a aplicar esse aprendizado em um site real. Então a gente vai começar a fazer a Netflix. Mas antes disso eu tenho que te ensinar o Display Flex, você vai ver aqui que ele é essencial para a gente construir esse site. Vou vir aqui na minha área de trabalho, nas aulas do curso e vou criar uma nova pasta, onde eu vou chamar de Netflix. Vai ser aonde a gente vai construir o nosso site da Netflix, beleza? Agora eu vou abrir o meu Visual Studio Code, vou vir aqui em File, Open Folder e vou abrir a pasta da Netflix. Lá dentro não vai ter nada. Se aparecer isso aqui, pode clicar aqui e beleza. Do início a gente só tem uma pasta. Se eu olhar aqui dentro, não tem nada. Então vamos clicar com o botão direito, New File, e lembra que a gente aprendeu lá no início que o nosso site deve começar com o arquivo index.html? Não é obrigatório, mas é um padrão que a gente utiliza aqui na web, beleza? Então aqui eu já tenho um arquivo, se eu entrar na minha pasta, o meu arquivo já vai ter aparecido aqui, e a gente consegue abrir ele bem aqui, beleza? Pronto, tô com o meu site aqui, e a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma div e também declarar uma tag style. A primeira coisa que eu vou fazer é declarar aqui a div com 100% de width e 100% de height também, ou seja, 100% da tela na altura e largura, e vou colocar uma cor de fundo de preto. Atualizei a tela, beleza? Agora vamos remover esse espaçamento daqui. A gente já viu que isso acontece por causa do body que o HTML insere automaticamente. E esse body tem uma margem de 8px. Então basta a gente aplicar aqui uma margem de 0px, ou seja, obrigando ela a não ter espaçamento. E pronto, o corpo da página já não tem mais espaçamento, beleza? Agora, se eu olhar aqui na minha referência, eu preciso de 4 imagens. Como a gente ainda não aprendeu a lidar com imagens, a gente vai colocar divs coloridas, beleza? Vamos colocar essas 4 divs coloridas lado a lado. Voltei aqui para o meu código e aqui dentro basta eu colocar uma outra div com style, width de 150px, vou chutar aqui, e um height também de 100px. Vou deixar um pouco menor, 70px, beleza? E para a gente conseguir enxergar essa div, vou colocar um background color red. Ficou pequeno aqui, então vou estar aumentando. Isso aqui vai ter uma altura de 150 e uma largura de 300px. Beleza? Ficou no resultado aqui legal, mas eu acho que aqui a altura tem que ser 175 e pronto. Beleza? Vamos supor que esse quadrado vermelho seja esse primeiro filme aqui. Agora, vamos alinhar esses outros filmes lado a lado também. Então, vamos vir aqui no nosso código, copiar essa div, mas 2 vezes. Salvei e veja que a gente já consegue enxergar ela aqui. Mas a gente tem um grande problema, que elas não ficaram lado a lado, ficaram uma por cima das outras. E isso a gente sabe resolver. Basta colocar um display inline block. Se eu colocar apenas nessa div aqui, veja que nada muda. Essa div de cima, ela aceita componentes do lado, mas essa aqui já não aceita. Então, bloqueia. Se eu colocar um display aqui nela também, veja que ela já funciona, e só essa última de baixo que não funciona itens ao lado. Então, basta eu colocar aqui um display inline block. Beleza? A gente já tem a representação de 3 filmes. Vou colocar mais um aqui, ó. E pronto, a gente já tem essa mesma representação aqui de 4 filmes. Mas olha só um grande problema que o display inline block tem. Se eu tivesse mais filmes aqui, vamos colocar mais outros 3 filmes aqui, veja que ele me jogou para a linha de baixo. Isso é um grande problema. Para resolver isso, basta usar o Display Flex. Então, para usar o Display Flex, primeiro eu vou tirar todas essas outras divs, vou trocar a cor delas para a gente conseguir enxergar aonde cada uma começa e onde cada uma acaba. E olha só, presta bem atenção. Aqui eu tenho a div pie, que é a minha div preta. Eu quis alinhar todas as filhas, ou seja, todas essas divs lado a lado. E para isso eu precisei colocar o display inline block em todas elas. Mas agora eu vou apagar esse display inline block. Perceba que a página volta com aquele mesmo comportamento. E eu posso vir aqui na minha div pie e declarar somente ela como display flex. Agora sim, tudo ficou lado a lado. Esse que é o bom do Display Flex. Você só precisa declarar no elemento py e obrigatoriamente todos os elementos dentro vão ficar lado a lado. E isso é tão sério, é tão obrigatório, que se eu colocar vários elementos aqui, perceba que eles continuam lado a lado, do jeito que a gente precisa. Aqui só tem um problema, ele está colocando tanto elemento na tela que acaba ficando muito apertado. A gente ainda vai aprender a resolver isso,
Mas por enquanto você aprendeu que o Display Flex serve para alinhar os seus elementos lado a lado, beleza? Ah, e pode ser que por algum motivo você queira transformar essa linha em coluna. Então eu não quero mais que os meus componentes apareçam lado a lado, e sim um em cima do outro. Eu posso colocar um Flex Direction do tipo Column, ou seja, direção do Flex, coluna, beleza? Por padrão, o Display Flex me traz um Flex Direction como Row, tá bom? Que é como linha. Perceba que a gente tem esse mesmo resultado. Se eu colocar aqui o Flex Direction como Row ou como nada, dá no mesmo, porque o Row já é o padrão inicial, beleza? Então, fica atento aí. Se você quer alinhar os seus elementos, pode usar o Display Flex. E você pode mudar a direção dele usando o Flex Direction, que é o Column e o Row, beleza? Agora vamos resolver esse problema aqui da nossa div que está sendo pressionada, né? Tem tanto elemento na tela que ele acaba espremendo. Para isso, a gente tem que mudar a nossa div. A gente tem esse atributo de width, mas a gente também tem um atributo min width. Isso obriga a minha div a ter, no mínimo, esse tamanho. Se eu salvar a minha tela, perceba que funcionou apenas aqui na minha primeira div. Eu obriguei ela a ter o tamanho mínimo de 300px. Então, eu vou trocar todos esses width por min width, largura mínima. Então, vou estar colocando em todos os elementos aqui embaixo também. Vou estar colocando em todos os elementos aqui embaixo também. Salvei, vejo que agora sim, os meus elementos estão alinhados lado a lado, eles não estão sendo espremidos, mas agora a gente tem um outro grande problema aqui, que é o scroll horizontal. O scroll ele não deveria ficar aqui, a gente ainda vai aprender como remover esse camarada, mas por enquanto o que eu queria te ensinar era sobre o flex. Ah, e deixando claro, o Flex Direction só vai funcionar se a sua mesma div tiver um Display Flex. Se ela for Display Inline ou Inline Block, o Flex Direction não vai funcionar, beleza? Essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha absorvido, espero que você tenha gostado. Se você algum dia esquecer, né, os atributos de Flex Direction, Row, Column, basta pesquisar lá no dicionário do Qualifica Dev que você vai ter a resposta imediata. Mas isso não significa que você não deve decorar tudo isso, beleza? Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu!